Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do Instaverde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Deixa eu colocar na tela aí, ó. Vê se aparece para vocês aí, rapaziada. Que eu tô com um compartilhamento aqui meio estranho. Caiu energia, meus monitores tá tudo bagunçado aqui. Apareceu para vocês aí? É esse post aqui, ó. Vocês querem dar um print e ler depois ou quer que eu leia? Comenta aí. Se vocês quiserem que eu leia, eu leio. Mas se quiser ler depois, é só printar. Isso aqui é o resumo das pessoas. Foram mais de 1.000 comentários que participaram do vídeo. Esse aqui foi o resumo que o YouTube deu. Vocês preferem que eu leia ou vocês querem ler depois com calma? Se você quiser, eu leio. Se você achar que vocês leem depois, eu vou ler aqui então, rapidinho. Resumo dos comentários, tá? Resumo de A podem conter erros, mas de verdade, vai nos comentários que você vai ver que, em resumo, é isso daqui, que as pessoas acham, tá? Primeiro, polarização da torcida do Palmeiras intensificada pela gestão atual e pelo desempenho recente do time levou muitos espectadores a um esgotamento mental e emocional, resultado em uma decisão de se afastar do consumo intenso de conteúdo relacionado ao clube. Primeiro ponto. Segundo ponto, desgaste mental e saúde pessoal. Isso não é meu, é das pessoas que participaram do vídeo, não sobre mim, tá? Aí, muito frequente. Muitos espectadores expressam exaustão emocional e preocupação com a saúde mental devido à toxicidade e polarização nas redes sociais e no ambiente do futebol, decidindo se afastar do acompanhamento intenso do Palmeiras ou do futebol em geral. Segundo, insatisfação com a gestão Leila e Abel Ferreira. Também muito frequente nos comentários lá do vídeo, tá? Um sentimento generalizado de frustração e decepção com a presidente Leila Pereira e com o técnico Abel Ferreira, que são vistos como os responsáveis pela divisão da torcida, pela falta de evolução do time em campo, contratações inadequadas e uma postura que prioriza outros interesses sobre os títulos, levando muitos a afirmar que só retornarão a acompanhar o clube após a saída de ambos. 3. Polarização da torcida e ambiente tóxico, muito frequente também nos comentários, tá? A torcida do Palmeiras está visivelmente dividida entre torcedores, entre defensores e críticos da gestão do técnico, com muitos comentando sobre a agressividade e a falta de respeito nas discussões, transformando a experiência de torcer em algo desagradável e insuportável para grande parte da audiência. Aí eu pergunto para vocês, isso resume os comentários do vídeo. E lá no estádio que os caras estavam se batendo, é muito diferente? O cara que estava criticando o Abel Ferreira, que o outro se doía, ia lá e se trocava um tapa. É muito diferente do que a gente vê aqui na internet. Então, pegando um gancho no que a gente trouxe para o vídeo, não absolutamente, rapaziada, não tem absolutamente nada a ver com o Flamengo. Eu não desejo, desportivamente, como um rival, eu desejo o fracasso do Flamengo. Mas se o Flamengo ganhar o Mundial de Clubes, é bom. Se você parar para analisar, é bom. Qual que é a parte ruim? A parte que nos dói, a parte que a gente vai continuar escutando piada, mas qual que é a parte boa? A parte boa é que o time brasileiro foi capaz de ganhar. Porque no Mundial do meio do ano, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense foi para mim a melhor equipe, disputou bem contra a Inter, disputou bem contra o Borussia, ou seja, fez, né, uma boa disputa com os times, né? E foi eliminado, como todos nós fomos, né? O Botafogo ganhou do PSG e a gente ganhou do Botafogo. Esse foi o Mundial do Palmeiras, ganhou do Botafogo. Ganhamos, empatamos com o Inter de Miami. Ganhamos do Al-Ahly, empatamos com o Porto. Esse foi o Mundial do Palmeiras. O Mundial do Palmeiras não foi podemos ir lá vencer um time europeu. E aí tem as mais desculpas variadas, entendeu? Mais desculpa variada. Que é a primeira, reformulação e saída do Estevão. O Estevão estava lá. No Mundial de Clubes, a gente ainda tinha muitos jogadores que ainda estavam ali. Que depois eles saíram. Então, assim, ao Mundial de Clubes, eu acho que não cabe nenhum tipo de desculpa de performance. E como que foi vendido pra gente? Que o Palmeiras disputou, sim, igualzinho foi vendido na temporada. Ou seja, disputou. Disputou melhor do que o PSG, que o Botafogo? Há controvérsia. O Botafogo perdeu do Palmeiras. Mas como é que foi o jogo do Botafogo com o Atlético de Madrid? Como é que foi o jogo do Botafogo com o PSG? Como que foi o jogo do Flamengo com o Chelsea? E aí, beleza, depois perdeu do Bayern e qualquer um perderia, vamos ser sinceros. Não só o Flamengo perdeu do Bayern, o Palmeiras perderia, provavelmente o Fluminense perderia, provavelmente o Botafogo perderia. O Bayern, pra mim, é um time incomum, tá ligado? Por mais que o campeão da Champions é o PSG,
Você fala assim, Fernando, quem você tem medo de enfrentar na Europa? O Bayern. O Bayern eu tenho medo de enfrentar. O Real Madrid eu tenho medo de enfrentar. Esses são times que dá medo. Dá medo tu tomar 7. Se você não tiver um dia bom, você vai tomar 7, você vai tomar 8. Entendeu? Os outros times, o PSG é o time da moda hoje, porque ele ganhou, enfim, a Champions League. Mas é mais ou menos o que a gente viu no cenário do Manchester City. Agora, o Bayern de Munique, se você enfrentar ele daqui a 10 anos, é provável que você tenha medo do Bayern. Se você volta no passado, você vai ter medo do Bayern. Bayern é o Bayern, mano. O Bayern é o Real da Alemanha, disparado. Entendeu? Disparado, assim. Não é, com todo respeito, você vai enfrentar o Borussia. O Palmeiras, no contexto histórico de clube, já enfrentou o Borussia. E venceu, inclusive. Mas o Bayern é o Bayern. Entendeu? O Bayern é uma camisa que, para clube brasileiro, qualquer um que for enfrentar tem que ter medo. Se os caras quiserem jogar futebol e colocar em campo aquilo que eles investem, realmente a gente toma um pau. Se a gente estiver num dia ruim, eles estiverem num dia normal. Então, assim, o Flamengo tentou bater de frente. De verdade, o Flamengo se soltou para cima do Bayern, foi corajoso, mas nesse cenário seria muito difícil vencer o Bayern. Para vencer o Bayern, eu acho que tinha que descer uma linha 5-4-1, 4-5-1 e aproveitar erro e torcer muito para a bola pegar na trave, para o Kane não tá bem, porque é muito difícil. É Kane, Olise, é muito jogador bom, mano. É muito jogador acima da média, se a gente comparar a nossa média do futebol brasileiro. Quando a gente foi enfrentar o Porto, cara, o Porto é um time brasileiro. O Porto é um time brasileiro. Então, assim, foi legal ver o Palmeiras, que estava num período ruim, fazer o seu jogo de abertura razoavelmente bem, foi. Só que depois, quando a gente viu o Fluminense, viu os outros times performando, a gente falou, pô, peraí, faltou um pouquinho, né? Mas a gente foi o primeiro, né, cara? A gente foi o primeiro. Não tô sabendo, Paulo. Não entendi o que você quis dizer aí, velho. Se puder me explicar melhor. O João falou aqui, Fernando, infelizmente, não é só com você. Esses dias quase apanhei num bar de alguns palmeirenses que idolatram. Tô cansado disso de verdade. Nós só queremos o futebol e o treinador consegue colocar a torcida contra o torcedor. É isso. A gente só quer ver futebol. Os dois lados não tá vendo futebol. Não tá vendo futebol. Você pode falar assim, eu quero a continuidade do Abel, porque você ama o Abel aí por algum motivo, dos títulos dele, pessoal, mas futebol você não tá vendo, parceiro. Né? Então, os canais que estão cobrando futebol, você precisa entender assim, calma, você de repente não gosta de uma pessoa ou outra, que foi o que eu falei no vídeo, mas estão cobrando futebol. E futebol esse time não tá jogando. Não vem me vender que esse time tá jogando futebol, porque não tá jogando futebol. Tá? Esse time jogou pouco futebol esse ano. Pouco futebol ano passado. Então, ele renovou, ele ficou, mas a verdade tem que ser dita. Não tá jogando futebol. Mas esse time disputa até a última rodada lá com o pobre Ceará. É o Ceará, né? Onde tá o Ceará mesmo? Onde que tá o Ceará? Como é que foi a temporada do Atlético Mineiro mesmo? Sucesso? Como é que foi? Vai perguntar para qualquer torcedor do Atlético Mineiro se eles estão satisfeitos com o que eles viram do time. Outro time que não joga futebol. Outro time que não joga futebol. Troca técnico, traz jogador e não consegue ter uma identidade. O Fluminense com menos faz muito mais. O Fluminense com menos que o Galo faz muito mais. Com muito menos. Entrega muito mais. Então, uma coisa é quando você tem um repertório do Fluminense referente a limites, né? O Palmeiras não tem limite. A partir do momento que você vê o que foi colocado de dinheiro, você vai me falar de limite na última coletiva? Que limite? Limite perante ao Flamengo? Mas o Flamengo tem mais criatividade e gasta menos no passe do jogador que o Palmeiras? Como é que vocês me explicam isso? E não paga o super salário que as pessoas acham que paga. O Flamengo não paga pro Jorginho o que o Corinthians paga pro Memphis, mano. São decisões de escolha na hora de ir no mercado. O Palmeiras agora, o que tá precisando? Jogador da pica grossa. Aí vai lá pro mercado, traz jogador ali de território sul-americano que não ganhou nenhum título. Não, a gente tá precisando de Fabinho, a gente tá precisando de Roger Ibañez, a gente tá precisando de Talisca. Aí o Palmeiras vai lá no mercado e traz o jogador do Cuiabá, o Denilson. O que ele ganhou? Para depois dar uma desculpa que, mas aqui é o processo do clube. Mas veja, o que faltou? Não faltou culhão nessa temporada? Não faltou liderança? Então, é Casimiro, são esses nomes. Esse nome chegou aqui, não performou, aí você centraliza no nome. Fala, cara, a gente tem todo, trouxemos aí o que tem de melhor no mercado. Né? Você vê o André chegar no Palmeiras para ser primeiro volante, porque você não tem confiança nos dois volantes, pô. Isso daí não existe.
Ainda que ele fosse um camisa 8, top. Um camisa 8 ele pode ser. Um primeiro volante para a equipe jogar sem meio campo. E outra coisa, olha o que a gente ajudou na gestão do Flamengo. Botando reservas, né? A gente ajudou diretamente na gestão do Flamengo para o Mundial. O Flamengo tá jogando, para mim, jogou contra Cruz Azul e Pirâmides tranquilinho. Sabe, naquela coisa assim, vou ganhar a qualquer momento o jogo, não preciso me esforçar muito. Para mim, os 2 jogos que eu vi do Flamengo, eu vi os 2 jogos, mano. Eu vi contra o Cruz Azul e vi contra o Pirâmides. O time do Flamengo jogou tranquilo. Tranquilo, assim. Tipo, teve um susto ou outro, sim, no jogo do Cruz Azul. O Cruz Azul empata, já tinha feito um gol anulado. Mas, no meu ponto de vista, jogou tranquilo. Jogou tranquilo e tá indo para uma final contra o PSG, que dá medo, não sabemos o que vai acontecer, mas também não vou ficar aqui, não. Quarta-feira, eu acho que é o jogo, zicando para não ganhar. Se não ganhar, é melhor. Mas se ganhar também, há várias coisas para se tirar disso. Vamos ver. Vamos ver. Se quer, tem departamento do Palmeiras assistindo, tem que ter, mano. Não é o torcedor que tem que estar assistindo o Flamengo e tá vendo o que tá sendo feito. Não, tem que ter sim. Mas aí nessa grama não quer olhar, né? Na grama do futebol é igual lança lá a nota para passar pano para torcedor médio, né? De pensamento médio. Ai, mijamos na cara do Flamengo, mijamos na cara do Mengão. Os caras são tetracampeão. Ganharam o brasileiro, você mijou na cara de quem? Olha as ideias que você está comprando de diretoria, de gramado. Ah, não, mas eu tô falando desse assunto. Não, tudo bem, desse assunto mijou, mas e lá na final da Libertadores? Como é que foi? Você que foi ver aquilo lá, como é que foi? Você mijou na cara do Flamengo lá? Você não pode fazer uma final de Libertadores do jeito que a gente fez e ainda ser colocado pra gente que é normal. Não, não foi normal. Não foi normal. Não foi normal. E não é porque passou 2 semanas aqui que eu vou ficar falando que foi normal. Não, não foi normal, irmão. Uma postura vadia, foi uma postura vagabunda, foi uma postura medrosa, foi uma postura covarde, que não condiz com o clube que a gente torce. A postura do Palmeiras na final contra o Flamengo foi essa. Essa é a verdade. Já os atletas do Flamengo tiveram uma postura de homens dentro da final. Não jogaram um jogo espetacular, não jogaram, ganharam, tiveram uma postura decente. Até porque, se a gente for olhar todo o desenvolvimento do jogo, o final do primeiro tempo mostra isso pra gente. Então, isso é um debate vencido. Agora, ficar aqui para o meu ego satisfazer. Ah, no debate do gramado, tem o estádio, os caras não tem. Então, isso tudo é verdade, mas isso daí entra em campo, isso daí você não está sendo feito ou sendo usado como massinha de manobra, não. Porque você ficou feliz com o desfecho? E era um desfecho que a gente vinha falando, né? Era um desfecho que a gente vinha falando. Ah, mas a gente trabalha a temporada dentro da outra. Por que você ficou com o Marcos Rocha tanto tempo? Por que você demorou para soltar o Mike? Por que você demorou para soltar diversos jogadores que poderiam ter saído antes para você antecipar? Por que eles não estão trazendo jogador já agora? Vai deixar para chegar jogador de novo em abril, meio do ano? Por que já não traz jogador para iniciar a temporada? Já inicia a temporada, principalmente na última, que a gente tinha o Mundial de Clubes para jogar. Nessa temporada, tudo bem, vai iniciar o Campeonato Paulista, né?